Olá, irmãos! Que Deus possa nos abençoar nesse tempo que nós teremos aí. Meditando a respeito desse assunto, sobre evangelismo, eu queria já iniciar esse tempo que nós teremos, louvando a Deus pelo seu interesse em conhecer sobre o assunto e entendendo da importância do assunto, principalmente nos dias que nós temos vivido, nesse isolamento social, as oportunidades que estão surgindo, né? Tenho certeza que você na sua igreja você já teve experiências de evangelismo e eu queria que você pudesse levar todas essas experiências diante de tudo que nós vamos falar, você pudesse pensar, refletir sobre a sua igreja, as estratégias de evangelismo, quais atitudes, as suas experiências, porque tudo isso com certeza vai enriquecer o nosso tempo aí de aula, né? Provavelmente você vai receber hoje ainda à tarde, ou pelo Zoom, ou o contato aí no WhatsApp, o momento de aula, nós vamos acertar tudo isso, você vai receber todos os detalhes para que a gente possa estar junto, para discutir, para debater, para conversar sobre esse assunto, para que a gente possa aprender um com a experiência do outro. Acho que esse é o principal motivo do nosso encontro, nós crescermos e aprendermos juntos. Eu quero começar falando que o livro que nós vamos usar como base é o livro de evangelismo do John MacArthur, né? Um excelente livro, com certeza, se você puder adquirir, lá com o Kleber, na 9 de julho, você talvez consiga um desconto aí. É um livro excelente, vale a pena você ter aí na tua biblioteca, pois vai com certeza a crescer no teu conhecimento, nas tuas experiências aí nessa área de evangelismo, né? Nós vamos tê-lo como base e depois eu vou passar outros livros para que você possa também crescer e aprender aí. Vamos lá, caminhando. Primeiro eu quero começar por essa frase que é do MacArthur também, né, do livro dele. O evangelismo não é apenas uma atividade incidental na vida da igreja. É o mais urgente dever que nós cristãos temos a realizar. Meu irmão, eu não sei qual a experiência que você tem na sua igreja, mas eu tenho percebido que a igreja brasileira ela não tem esse entendimento a respeito do evangelismo. Parece que o evangelismo é uma responsabilidade de um grupo de cristãos, e aí nós temos os nomes diferentes, né? O departamento de evangelismo, o ministério de evangelismo, ou grupos específicos, né? Com nomes mais criativos possíveis dentro dos departamentos da igreja, mas parece que o cristão, de forma geral, ele não tem esse entendimento, ele não tem essa responsabilidade viva dentro dele. Ele acredita que o evangelismo é para o evangelista da igreja, ou os evangelistas, os missionários, mas que isso é uma responsabilidade de alguns e não de todos. E o MacArthur começa mostrando que é o maior dever, o mais urgente dever que nós cristãos temos a realizar. Ele já começa falando que a tarefa de evangelização ela cabe a todos nós. Nós temos pouco tempo aí nesse vídeo, eu queria que você pudesse continuar comigo aqui. Pensando na responsabilidade de evangelizar, nós vamos meditar em Marcos capítulo 4, do 3 ao 8, aí, que é a parábola do semeador. Com certeza você já ouviu essa parábola, talvez já tenha pregado nela, ou ouvido alguma mensagem. Fala sobre as sementes que foram semeadas, caiu pelo caminho, caiu em terra fértil, um terreno perigoso, enfim. Você conhece a parábola, então não vou me ater aqui nesse primeiro momento. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção para essa parábola é que não é o estilo do evangelista, nem sua adaptação da mensagem, que tem impacto final sobre o resultado. Então não é a maneira mais criativa que o semeador saiu a semear, não é a roupa que ele usava, não é a estratégia que ele usou, mas é a semente que ele utilizou. Então a ênfase da parábola, a ênfase do ensino de Jesus, não está na roupa, na estratégia, na beleza, está na atitude de semear e na semente que foi semeada, né? A verdade é que o poder de Deus vem através da mensagem e não do mensageiro.
E aí nós teríamos aí um tempo, talvez, para discutirmos essa premissa, porque dentro dos nossos círculos religiosos não é bem isso que a gente aprende, né? Nós entendemos que determinadas pessoas têm uma unção diferente, as estratégias diferentes produzem resultados diferentes, mas a ênfase de Jesus ao ensinar não está em outra coisa senão na semente que foi lançada pelo semeador, né? O poder do Espírito no Evangelho não se encontra no mensageiro, mas sim na mensagem. O poder está no Evangelho. Estará errada qualquer tentativa de manipular o resultado do evangelismo, mudando a mensagem ou tornando o mensageiro mais estiloso. E aí a gente, dentro das nossas igrejas, temos diversas coisas, né? Diversas falas, diversas estratégias, diversos cursos. Enfim, nós utilizamos muitas estratégias na terceira igreja também, mas o final da história mesmo, que produz o resultado, não é tanto a estratégia, a roupa, a maneira, mas sim o que é ministrado o evangelho, né? Acredito que as estratégias podem aproximar as pessoas para ouvirem. Agora, o que vai ser dito é o que produz salvação ou não, e a mensagem, o poder está no evangelho. A ideia de que mais pessoas se arrependerão se o pastor for mais legal ou engraçado acaba fazendo que a igreja passe por um desfile ridículo de tipos de empreendedores que agem como se seu charme pessoal fosse determinante para atrair as pessoas a Cristo. MacArthur ele trabalha muito essa ideia de que o poder está no evangelho e não no pregador. E isso é fundamental para que a gente estimule toda a igreja, todo cristão, a se tornar um evangelista. E o problema de que as pessoas entendam que o poder está no pregador, ou na maneira que ele fala, enfim, isso acaba reduzindo o número de evangelistas e trazendo a ideia de que pessoas são importantes e o evangelho é secundário, né? Olhando para a parábola em si, ela mostra que não é outra coisa que muda, né? A cobrança ela não está nas habilidades do semeador. Não. Ele precisava semear a semente. E isso era o mais importante. O papel dele era espalhar a semente. O papel da igreja é espalhar o evangelho. É multiplicar a pregação do evangelho para que o Espírito Santo então convença as pessoas e essas pessoas sejam salvas, sejam alcançadas pelo poder do evangelho aí, né? O evangelista deve semear o evangelho, sem o qual ninguém será salvo. Em seguida, ele tem de confiar os resultados a Deus, pois somente o Espírito Santo pode dar a vida eterna. Então, toda ação de convencimento, ela é do Espírito Santo. O nosso papel é não alterar a mensagem, é não alterar o evangelho, não facilitar o evangelho, não perder a essência da pregação, daquilo que de fato é importante, para que as pessoas eles sejam alcançadas por esse poder. Às vezes a gente flexibiliza alguma coisa, a gente prega só parte do evangelho para tentar fazer aquilo se tornar mais fácil, mais importante, mais relevante, enfim. E aí é onde a gente perde os resultados que seriam produzidos pelo poder que cabe somente a Deus, né? A semente ela precisa ser semeada. O que mudava ali era o tipo de solo, mas não a estratégia da semente. Não há semente, você vê que a semente ela sempre é a mesma. Não há nenhum tipo de conselho, vamos mudar um pouco a semente, vamos mudar a maneira de jogar a semente. Não existe esse tipo de conselho, de orientação ali. Os resultados produzidos, não há nenhum tipo de cobrança em cima do semeador, né? Porque o que mudava era o tipo de solo. Então o problema estava no solo, né? Os pecadores rejeitam o evangelho porque odeiam a verdade e amam o seu pecado. Meu irmão, nesse primeiro encontro nosso, eu queria primeiro refletir sobre isso. Que o papel da igreja, o nosso papel é semear o evangelho. Todas as pessoas, sem exceção. Eu, você, o irmãozinho lá, a irmã da oração, o ministro de louvor,
o recepcionista, a pessoa que chegou para a igreja, todos os cristãos. Cabe a nós o semear o evangelho. Cabe a mim, cabe a você. A outra questão é que o poder está na semente. Quem convence é o Espírito Santo e não em nós. Por isso a gente não tem que diminuir a importância da evangelização, porque a gente não é tão carismático, não é tão simpático, a nossa personalidade, e aí as justificativas são inúmeras para que a gente não evangelize. Nosso papel, nossa responsabilidade, a tarefa mais urgente da igreja é a evangelização. Como o primeiro encontro nosso, eu queria que você produzisse um texto. Sim, um texto. E que trouxesse uma reflexão sobre nosso primeiro encontro, sobre esse assunto que a gente trabalhou. Se você quiser, você pode utilizar como base a parábola do semeador e refletir um pouquinho sobre a tua experiência a respeito da evangelização, a respeito disso que nós falamos. Se você entende que o evangelismo é para todo mundo, se você entende que o poder o poder é de Deus de convencimento e não nosso, e qual a importância que você vê de usarmos estratégias criativas de evangelização, qual o papel disso, qual a importância disso. Eu queria que você produzisse um texto. Esse texto precisa ter uma página e você pode enviar no e-mail aí do seminário, da faculdade, e o Guilherme vai me repassar. Todos os nossos trabalhos terão peso, valerão nota, e a tua presença em todos os nossos encontros também contarão nota, tá? Que Deus abençoe você, que Deus possa usar a sua vida como instrumento dele e que haja crescimento sempre nessa tua experiência de buscar a Deus e de falar do amor de Deus, de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, tá bom? Forte abraço, ótima semana e mais tarde aí vocês receberão como será o nosso encontro da noite, tá bom? Deus abençoe.